Como aleikum salam para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, fazendo mais um vídeo nesse canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quero deixar a todos com Shalom Lahema, paz e esperança. Também quero deixar a vocês com Shalom Kavai, paz e esperança para todos vocês. E como digo, Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção para vocês que se inscreveram neste canal. O comentário desta lição agora será sobre a lições bíblicas. O tema do comentário bíblico será da lições bíblicas. E o tema é esse: a conduta do cristão em relação à família. Provavelmente está lá escrito assim: a conduta do crente em relação à família. A questão da palavra crente eu não adoto, porque sou um cristão, eu creio em Jesus Cristo. Então, cada um é um. Eu tenho a minha ideologia de seguimento a Cristo e cada um tem um seguimento de crença, né? Porque quando se fala crente, domina-se aquele que acredita em alguma coisa. Mas eu não acredito em alguma coisa, jamais. Eu acredito em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Então, sou um cristão. Amém? Vamos fazer o comentário agora, a partir de agora, sobre as lições bíblicas, seguinte tema, que diz assim: a conduta do cristão em relação à família. Nunca se esqueça dessa frase que eu vou falar agora. A relação ou o relacionamento da família é um projeto divínico. Um projeto divínico é a família com relação que Deus criou. Ao texto que Paulo descreve no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 31, que diz assim: por isso deixarei o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e será dois numa só carne. Quer dizer que a pessoa se torna uma pessoa só. Quando se torna duas pessoas, duas carnes se unem, se torna uma carne só. Agora, o texto prático da verdade seria esse: Deus estabeleceu o casamento, instituição da família, para a glória do seu nome. Então, pegue isso para você. A verdadeira prática é que Deus criou e estabeleceu o casamento para uma família e para que esta família glorificasse a Deus. Agora vamos tratar sobre os elementos básicos sacro. Quais são eles? Quais são os elementos básicos sacro de uma conduta cristã em um relacionamento com a família? A relacionamento da família. Qual seria os pontos básicos sacro de um relacionamento cristão? Qual seria o relacionamento básico da família cristã? Na verdade, existem 6 elementos que falam da conduta do cristão. A conduta do cristão da sua família, a sua família. Então vamos lá. Primeiro ponto, ou primeiro elemento, é que Deus planejou e abençoou todas as famílias da terra. Primeiro ponto é esse: Deus constituiu a família e abençoou a família no seu todo. No seu todo, no seu total, Ele abençoou todas as famílias. Segundo elemento, marido é a cabeça e a cabeça do lar. E assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então, esse é o segundo elemento, que o marido é a cabeça do lar com a cabeça de Cristo, que é a igreja.
O terceiro elemento, o marido deve amar a sua esposa de uma forma incondicional. Agora veja bem, esse terceiro ponto é interessante. O marido deve amar a sua esposa de forma incondicional. Então tem que ser incondicional, você tem que amar mesmo. É o amor que vai além, né? Agora, o quarto elemento é o que o cristão desfruta da liberdade cristã e não está sujeita à escravidão. Olha só que interessante, meus amados. Então, irmãos, quando nós observamos isso, no ponto 4, o quarto elemento, o cristão desfruta da liberdade cristã e não está sujeita à escravidão. Esse é o quarto elemento. O quinto elemento é que Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Olha só que interessante. Olha o ponto básico, os 6 pontos básicos de uma relação de uma família. É interessante? Vou falar agora o 6º ponto básico. Aos filhos que obedecem e honram os seus pais, em uma dupla promessa assegurada. Olha só, há uma dupla promessa segurada para os filhos que honram e obedecem o seu pai e a sua mãe. Agora vamos falar sobre outro segmento. Mostrar que o relacionamento harmônico ou na coinonia, isso é um projeto divino ou divínico da família cristã. Agora entendemos que mostra na revista dominical o relacionamento divino da família cristã. Como que seria esse relacionamento? Quais seriam os pontos básicos desse relacionamento? Qual seria esse relacionamento? Qual seria o geral desse relacionamento? Primeiro temos que entender que existem 3 aspectos específicos nisso. Quais são eles? Quais são eles? Os 3 aspectos são esses: a conduta bíblica prescrita ao marido. Segundo aspecto, a mulher casada tem comparada à Igreja de Cristo. Terceiro ponto, os pais e os filhos no ambiente família. Olha só, esse então são os 3 aspectos do relacionamento de uma família cristã. Primeiro aspecto é que a conduta bíblica prescrita ao marido. Segundo aspecto, a mulher casada tem comparada à igreja cristã. Terceiro ponto, o aspecto, os pais e os filhos no ambiente família. Tem que estar em um ambiente família, um ambiente legal. Agora vamos para mais outro ponto. A família é um planejamento de Deus e uma relação. A família é um projeto divínico de responsabilidade da glória de Deus. A família tem por ter responsabilidade em um padrão moral e ético e espiritual da família. Tem que estar sempre fundamentada na sacra palavra de Deus, nos seus papéis. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Então, a família cristã tem que estar com relacionamento na palavra de Deus. A família é o relacionamento da família para com ser cristã. Tem 3 pontos de vista importante que
Quais são eles? A relação da família cristã tem 3 pontos de vista. Qual seriam esses 3 pontos de vista? Primeiro ponto importante, o marido tem o papel de ser líder como uma família. O marido tem o papel de ser líder como família. Segundo ponto importante, o amor do marido primordial à esposa e os seus filhos. Terceiro ponto importante, o marido e a esposa têm um cuidado minuciosamente com os outros e amar a si mesmo, como está escrito nas Escrituras Sagradas, e falar sacro da palavra de Deus. Amar uns aos outros como a ti mesmo, baseado nas Escrituras Sagradas, baseado na palavra de Deus. Então, irmãos, essa é a primeira lição bíblica de nível 1 sobre o tema, a conduta dos cristãos em relacionamento com Cristo, com a igreja. Porque quando nós olhamos, está desta formalidade, a conduta cristã em relacionamento em família. Então, o relacionamento de uma família cristã está na palavra de Deus, e está com Deus, está com Jesus, está com o Espírito Santo, está com os filhos, está com a esposa e está com o pai. Então, tem que estar em conjunção, tem que estar em comunhão, em conjunção, se tornando em um só. Então, toma posse desta palavra, desse comentário da Lições Bíblicas de número 12. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando aí mais um comentário de lições bíblicas que será realizado no dia 21 de junho, e será uma benção em nome de Jesus. Shalom aleikum, alaikum salam.